Graça e paz em nome de Jesus. Que as muitas misericórdias do Senhor seja derramado nos nossos corações esta noite. Amém? Convido você a abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Ainda no tema do mês, nós estamos trabalhando no tema os milagres também são palavras. E domingo após domingo, são parábolas, não é isso? Os milagres também são parábolas. Eu falei palavras? Os milagres também são parábolas. Isso. E domingo, todos os domingos, como aconteceu no mês de janeiro, né, falamos muito desse assunto. Foi muito pregado sobre esse fato. E hoje eu trago como subtema desse tema, não importa o milagre, ele sempre traz uma mensagem. Todos os milagres contados nos evangelhos do Senhor, sempre e sempre, eles trazem uma mensagem que edifica, uma mensagem que muda vidas, uma mensagem em que se nós formos atentos a ela, com certeza irá fazer uma diferença muito grande na vida de cada um de nós. Amém? Então convido você a ler comigo esse texto que diz assim, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes que me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo cônscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos orar. Senhor Deus, soberano Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, todos nós aqui nesta noite, nos colocamos diante do Senhor, diante das tuas verdades, para podermos, ó Deus, aprender de ti. Nós somos conhecedores, Senhor, que tudo, absolutamente tudo vem de ti. Nós sabemos, Deus bendito e eterno, que o teu cuidado é extremo sobre nossas vidas. Não há nada, absolutamente nada, que esteja longe dos teus olhos, longe do teu alcance. Por isso, Senhor, nesse momento em que lemos a tua palavra, nesse momento em que nos colocamos diante de ti, pedimos a tua graça. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Abre, Senhor, a nossa mente e coração, para que possamos entender a tua verdade para as nossas vidas. Senhor, não há nada que nenhum de nós aqui possamos fazer para mudar as nossas vidas. Por isso, ó Deus, nos colocamos diante do Senhor e clamamos a Ti todos os dias, porque somente a Tua graça é o que é melhor para cada um de nós. Faz, ó Deus, uma obra na nossa vida, e que esse momento, ó Deus, em que juntos aqui estamos em comunhão, rendendo honra, glórias e louvor ao Senhor, possa ser um momento, ó Deus, em que o Senhor irá se compadecer de nossas vidas, assim como o Senhor fez através de todos os séculos, ó Deus, a todo o teu povo. Continua fazendo em nós. Eu te clamo, meu Deus, em nome de Jesus, pois é nele que eu te agradeço hoje e sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como eu disse,
Nós ainda estamos trabalhando, né, nesse tema do mês. E nos evangelhos, em todos os evangelhos, existem narrativas de muitos milagres realizados por Jesus. São inúmeros os milagres. João, no seu evangelho, no capítulo 20, no versículo 30, ele disse que Jesus fez muitos milagres diante dos discípulos e que não estão escritos no seu livro. E na realidade são muitos mesmo. Todos os milagres escritos nos evangelhos tiveram os propósitos divinos. Tem propósito divinos para as nossas vidas. Os milagres relatados pelos autores dos evangelhos listam numa totalidade de 35 milagres realizados por Jesus. Se nós olharmos no evangelho de Mateus, ele fala de 20 milagres. No evangelho de Lucas também ele fala 20. No de Marcos ele fala 10. Em João ele fala 7, enfim. Se nós somarmos vai dar mais disso, mas é porque há milagres que está num livro e também está no outro. Mas são 35 milagres relatados nos evangelhos a qual Jesus fez. E todos esses milagres haviam mensagem, haviam propósitos, lições para a vida das pessoas. Quando nós lemos, quando nós estudamos e olhamos a fundo com bem detalhe para esses evangelhos, a gente percebe uma série de mensagens. Deus, ele sempre falou ao seu povo por parábolas. E os milagres, na realidade, são parábolas, são ensinamentos. Os milagres, eles não designam a capacidade de Jesus em fazer maravilhas. Não, de forma nenhuma. Os milagres não fazem isso. Mas os milagres revelam. Os milagres revelam a pessoa de Cristo como o Messias que era esperado, porque ele havia chegado. Ao olharmos os milagres, nós podemos perceber que eles trazem mensagens maravilhosas. Eles trazem lições extraordinárias. Basta que nós olhemos com detalhe, basta que nós olhemos com toda atenção, a gente vai perceber. Nós percebemos que se formos atentos e prestarmos bem atenção e colocarmos em nossas vidas as lições tiradas desses milagres, nós iremos crescer espiritualmente. Se formos atentos, nós podemos caminhar com mais entusiasmo no cristianismo, no nosso meio cristão. Então os milagres, eles acarretam isso em nós. Os milagres nos mostram com mais clareza todo o poder de Deus. Porque quando o milagre acontece, nós podemos ver o poder de Deus sendo revelado às pessoas. Então, é nesse contexto que nós precisamos trabalhar. Os milagres foram sinais de que o Messias havia chegado. Observe que a nação judaica, eles esperavam o Messias. Eles estavam focados naquilo que os profetas haviam pregado. Que o Messias viria, que o libertador iria chegar. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas no capítulo 2, basicamente no capítulo 25, nós vemos a história, nós vemos Simeão. Simeão, ele estava indo ao templo orar. Ele era um homem piedoso, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então ele se dirigiu, impulsionado pelo Espírito Santo, lá para a sinagoga para poder adorar. E lá estava Maria com Jesus e José. E ao ver aquela criança, ele a tomou no braço, abençoou e levantou os olhos a Deus e disse: Senhor, muito obrigado. Agora o Senhor já pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram, os meus olhos veem o Salvador de toda a humanidade. Simeão faz essa oração diante do templo. E ainda mais ele diz para Maria, ele diz: essa criança será a criança que vai trazer a paz, será a criança que vai trazer a espada, será a criança que irá mostrar as verdades aos gentios. E ali Simeão sai jubiloso, porque ele havia visto o seu Salvador. Os milagres de Jesus apontam para o fato de que ele tem poder para perdoar pecados.
Ninguém, absolutamente ninguém tem esse poder a não ser Jesus. E nós percebemos isso quando nós vamos em Marcos capítulo 2, quando Jesus cura aquele paralítico em Cafarnaum. E quando ele termina de curar aquele homem, os escribas começam a razoar em seu coração e dizem assim: quem é esse que está perdoando o pecado? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Isso é blasfêmia. E Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado na terra, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus é Senhor. Jesus é aquele que pode fazer tudo quanto nós nem pensamos e imaginamos. Os milagres, eles mostram toda a divindade de Jesus, todo o senhorio dele. Quando nós começamos a ver, a estudar, a folhear, e com muita atenção e percepção, olhando a fundo para esses milagres realizados por ele nos evangelhos, nós percebemos muitas coisas. Lá em João capítulo 2, do versículo 1 ao 11, quando Jesus transforma a água em vinho, a qual foi pregado aqui no primeiro domingo do mês de janeiro, Flávio pregou, nós percebemos que Jesus, ele é Senhor da qualidade, porque no momento certo ele transformou aquela água em vinho. E olha uma coisa interessante, o texto diz que a qualidade daquele vinho era melhor do que o que fora servido primeiro. Então Jesus, ele é Senhor da qualidade. Tudo que Jesus faz supera as nossas expectativas. Nós pensamos e queremos algo, Jesus faz além daquilo que nós esperamos. Eu fico aqui lembrando e conjecturando, naquele casamento, eu imagino que as pessoas queriam um vinho pelo menos igual, ou até pior, porque eles já tinham bebido muito, vamos dizer assim. Mas Jesus fez algo acima do esperado. Ele transformou água em um vinho bem melhor. Aí em João, no capítulo 4, a partir do versículo 46, nós vemos a cura de um filho de um oficial, onde aquele homem vai a Jesus e clama, roga pelo seu filho que está enfermo. E Jesus diz para ele: vai, o teu filho vive. E aquele homem acreditou no que Jesus havia falado, e ele saiu, ele foi. E no caminho disseram para ele: o teu filho foi curado. E de pronto ele perguntou qual foi o horário que ele foi curado, porque ele queria confrontar com aquilo que Jesus havia dito. E ele viu que Jesus é Senhor. Ele acreditou em Jesus. Então nós podemos ver aqui, nessa cura do filho do oficial, que Jesus, ele é Senhor da distância. Para operar o milagre, ele não precisa ter um local restrito, o milagre apenas acontecer ali naquele local. Não, ele pode estar aqui e o milagre acontecer milhões de quilômetros para frente, porque ele é Senhor da distância. A sua palavra excede tudo quanto nós possamos imaginar. Isso me vem à lembrança de que às vezes pessoas estão precisando de uma ação de Deus mais enérgica em sua vida, de uma ação de Deus mais forte em sua vida. E às vezes vão buscar em outras congregações, em outros lugares, porque lá talvez tenha cura, porque lá talvez Deus vai falar mais alto. Não, Deus não está restrito a local. Ele age no meio do povo que tem fé, no meio do povo que acredita no seu poder. No Evangelho de João, ainda em João, porque João ele relata muitos milagres de Jesus. No capítulo 5, a partir do versículo 1, quando tem a cura daquele paralítico do tanque de Betesda, Jesus chega para aquele homem e pergunta: tu queres ser curado? E ele diz: Senhor, quando essa água se agita aí, ninguém me coloca no tanque, não tem quem me coloque, então eu não consigo, eu não posso. Então Jesus simplesmente diz: toma teu leito e vai embora. E aquele homem levantou-se jubilando de felicidade e foi. Porque Jesus, ele é Senhor da misericórdia.
Ele é Senhor que alcança o esquecido, solitário e vencido pelo tempo. Não importa o tempo que o camarada está passando, não importa a dificuldade que ele está enfrentando, Jesus é Senhor que alcança o perdido em qualquer situação, em qualquer época, em qualquer tempo, não importa. E aqui eu quero dizer algo. Quero dizer para você que não importa aquilo que você possa estar vivendo como dificuldade, como problema, Jesus pode operar na sua vida. Porque Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor que alcança todas as coisas. Ainda em João, no Evangelho de João capítulo 6, a partir do versículo 3, na multiplicação de pães e peixes, é muito interessante naquela ocasião, aquele milagre ali, porque Jesus viu toda aquela multidão, eram muitas pessoas e estavam se aproximando já a Páscoa. Então Jesus prega e chega o horário daquelas pessoas comer e fazer o quê? Os discípulos já ficam preocupados. Como alimentar toda essa multidão? Então Pedro diz assim: tem um rapaz aí que tem um cesto com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para uma multidão dessa? Aí Jesus diz: manda o povo se assentar. Manda que o povo se assente. Porque Jesus é Senhor da provisão. Jesus é Senhor da escassez. Jesus é aquele que promove e multiplica. Eu não sei se você já passou pelo que eu vou dizer aqui. Mas uma vez, eu acho que não foi só uma vez, Fatinha, minha esposa aqui, que realmente pode testemunhar isso. A gente faz um almoço para uma quantidade de pessoas X, e às vezes vem mais do que o que a gente espera. Mas o que é que acontece? O Senhor multiplica. A gente não vê, mas depois todo mundo comeu e ficou farto. Principalmente os filhos. Isso acontece porque o nosso Deus, Ele é o Deus da provisão. Se você tem fé, ela dizia assim para mim: não, tenha calma que a comida vai dar. Não, vai dar certo sim. Porque às vezes chega pessoas que a gente não espera, mas claro, nós somos pessoas que queremos ter um convívio, que queremos atender bem a quem chega na nossa casa. E o Senhor provê. E naquela situação, na multiplicação de pães e peixes, depois que todo mundo comeu, Jesus disse: juntem as sobras. E 12 cestos sobraram daqueles pães. O nosso Deus é o Deus da provisão acima do esperado. Amém? É esse Deus que nós servimos. É esse Jesus que fez milagres. É esse Jesus que nós estamos aqui domingo após domingo pregando, ensinando e falando das belezas, dos seus sinais, das suas maravilhas, do que Ele pode fazer na tua vida. Ainda no Evangelho de João capítulo 6, a partir do versículo 19, que Jesus anda sobre as águas. Naquele momento ali, os discípulos estavam, ele demorou-se um pouco e o barco foi muito adiante. E Jesus começou a andar por sobre as águas para chegar onde o barco estava. Então os discípulos ficaram apavorados, com medo, e acharam que era até um fantasma. Mas era Jesus. Foi aquele incidente até que Pedro também anda sobre as águas. Mas Jesus está acima de toda e qualquer circunstância. Jesus é aquele que anda por terrenos inseguros e apazigua o vento contrário. Não importa a tempestade, não importa o vendaval, não importa o deserto, Jesus vai dizer: para! E todas as coisas param. Ele vai dizer: vento, se acalma, e o vento se acalma. Ele vai dizer: mar, não se agite, e o mar fica sereno. Porque Jesus é Senhor de todas as circunstâncias. Não há nada que possa detê-lo, não há nada que possa segurá-lo. Ainda em João, no capítulo 11, como bem foi pregado aqui pelo pastor Anderson, na ressurreição de Lázaro, no domingo passado, em que Lázaro havia morrido, e eu achei muito interessante a explicação de que os judeus esperavam 3 dias para saber se o camarada havia morrido mesmo, e Jesus só foi lá no 4º dia.
como de propósito, para provar que realmente Lázaro havia morrido. As irmãs de Lázaro disseram: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse para elas: creiam que ele há de ressurgir, ele há de voltar. Mas elas disseram: não sei, na ressurreição final. Elas não estavam compreendendo. E Jesus vai até o sepulcro onde Lázaro está enterrado. E chegando lá, o texto diz que Jesus chorou. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Foi esse choro de Jesus. Porque também foi falado aqui, foi explicado. Eu fiquei meditando nisso. É que, se Jesus sabia que iria curar Lázaro, não havia nenhuma necessidade dele chorar. Não havia. Ele ia trazer ele de volta, para que chorar? Mas Jesus chorou porque ele via, ele vê, ele conhece a fragilidade de todo ser humano. Isso também me leva a ir, quando Jesus vai entrando em Jerusalém, e ele contempla toda a cidade, ele chora. Porque ele sabia que a cidade iria ser devastada, filhos iriam morrer, mães iriam morrer, muitas pessoas iriam ser levadas cativas. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesse o que te vai acontecer. Em outro texto, ele fala: quantas vezes tentei eu te ajuntar como pintinhos debaixo da galinha, mas o povo não dava ouvido. Então Jesus chora por causa da fragilidade do ser humano. Jesus, quando olha para as nossas situações, quando Jesus olha para as nossas vidas e vê a nossa pequenez, vê a nossa fragilidade, eu fico imaginando o quanto ele se compadece. Por isso que ele sempre está pronto, por isso que ele sempre está de braços abertos para nos receber, para fazer algo por nós. Na ressurreição de Lázaro não foi diferente. Jesus é Senhor da vida. Jesus, ele nunca teve medo da morte. Jesus, ele sempre venceu a morte. A morte não tem vez com Jesus. Ele disse algo interessante lá, conversando com as irmãs de Lázaro. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é Senhor da vida. Jesus é Senhor da vida. Então João, ele escreve esses milagres com o propósito de mostrar a divindade de Cristo, de mostrar o seu poder, a sua autoridade, o seu senhorio. João mostra todos esses milagres para que a gente possa compreender o tamanho da magnitude de nosso Deus. E lendo esse texto aqui de Marcos, dessa mulher enferma, nós podemos perceber o quanto de beleza, o quanto de grandeza tem em lições nesse milagre. O texto fala que aquela mulher havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, de um fluxo de sangue. A situação dela não era fácil, era uma situação complicadíssima. Eu bem sei que vocês mulheres sabem muito mais disso do que nós homens. E pela lei de Moisés, lá em Levítico capítulo 15, a partir do versículo 25, versículo 25 e versículo 26, se você quiser dar uma olhada, diz que a mulher que tivesse um fluxo de sangue além do normal, ou seja, uma menstruação acima do normal, ela era considerada imunda e impura dentro da lei. A cama que aquela mulher deitasse, ou qualquer lugar que ela sentasse, iria ficar impuro, iria ficar imundo. Além do sofrimento físico, além de toda essa situação, ela não podia participar das festas religiosas, dos eventos da igreja. Ela não podia ficar do lado de fora, no pátio do templo com as outras mulheres. Ela não podia entrar nas sinagogas, não. Ela tinha que permanecer confinada, isolada, separada. E essa mulher estava aqui vivendo há 12 anos esse problema. 12 anos. Ela não podia ter um relacionamento com seus familiares, porque tudo que ela tocava se tornava imundo. E o que era para ser alguns dias de uma regra da mulher, se arrastava por 12 anos.
Você imagina a situação dessa mulher? Você imagina o que essa mulher estava passando? O que essa mulher sofreu? O que essa mulher arrastou em si durante todo esse tempo? No versículo 26 diz o seguinte: que aquela mulher muito padecia a mão de vários médicos, e ali ela tinha despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar antes, pelo contrário, ia piorando. Ela havia gasto tudo, todo o seu dinheiro, tudo quanto ela possuía, e nada melhorava, ela só piorava da sua situação. Ela sofria, ela sofreu nas mãos daqueles médicos. Aquela mulher era uma verdadeira casa de sofrimento. Não há nada que se possa dizer em meio a tanto sofrimento que ela enfrentou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, olhando para o sofrimento dessa mulher. Porque todo milagre traz uma grande verdade para as nossas vidas, grandes lições. Nós não fomos chamados, nenhum de nós, não fomos chamados para vivermos um mar de rosa. Não, Jesus não promete isso. Se um dia alguém pregou para você o Evangelho e disse que você, ao aceitar Jesus, teria uma vida abençoada, teria uma vida cheia de maravilhas, tal e não sei o que, mentiu para você. Porque o que Jesus promete para nós é batalha, é lutas, é sofrimento. E nós podemos ver isso quando nós olhamos para os seus discípulos, para os seus apóstolos. O próprio apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus e ele fica cego, e Ananias vai curar, uma das coisas que Deus fala para Ananias é que Paulo agora vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Nós fomos chamados para guerras, para lutas. E não é lutas e guerra contra pessoas, não é contra sangue, é contra os principados e potestades no mundo tenebroso. As lutas são difíceis, são complicadas, mas eu preciso olhar e ver que em meio a tudo isso, Deus não fica indiferente ao sofrimento humano. Deus, Ele não para. Deus, Ele não cruza os braços. Não. Deus, Ele não faz nada disso. Deus, Ele não fica no trono da sua glória indiferente ao sofrimento das pessoas. Deus não. Ele não é um Deus sádico. Ele não é um Deus perverso que sente prazer no sofrimento humano. Não, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus não é assim. Ele sabe das nossas lutas. Ele sabe das nossas dores, das nossas angústias. O nosso Deus, Ele sabe de tudo quanto nós passamos. E quando nós começamos a exercitar a nossa fé, quando nós começamos a colocar a nossa fé em ação, nós conseguimos atrair o olhar de Deus. Nós conseguimos atrair o olhar de Deus para a nossa causa, para a nossa vida, para os nossos problemas. O que Deus espera de mim e de você é que a gente tenha fé. Porque essa fé vai mudar a nossa história. Essa fé vai mudar o nosso estilo de vida. Deus espera isso. E como é que nós sabemos disso? Quando nós lemos a sua palavra. Mateus capítulo 11, versículo 28. Ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz isso: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor está nos ensinando, nos dizendo isso. Jesus, Ele sempre está disposto a fazer algo por aqueles que se aproximam dEle, amém? Amém. Então, se nós nos aproximamos, se nós queremos estar junto dEle, Ele sempre irá fazer algo por nós, no tempo dEle, na vontade dEle, na graça dEle, mas é o que é melhor para nós. Porque mesmo que eu pense
que o melhor para mim é Deus agir agora, mas o melhor para mim é Deus agir quando Ele quer. Eu preciso compreender isso, porque a beleza não é no meu querer, a beleza está no querer dEle, na graça dEle. É isso que eu preciso compreender. Então aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela começou a desenvolver a sua fé quando ela ouviu falar do Jesus que Isaías pregou no seu livro, no capítulo 61. Olha aí o versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. É muito interessante isso aqui, porque quando essa mulher ouviu falar de Jesus, ela começou a se interessar. Aquela mulher, ela ouviu falar do Jesus ungido por Deus para evangelizar os pobres de espírito. Ela ouviu falar de Jesus ungido por Deus para poder quebrantar os corações, para libertar os cativos, para restaurar a vista os cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ela ouviu falar desse Jesus. E é interessante que em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus pregando em Nazaré, ele faz a citação de Isaías 61. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres, para quebrantar, para curar os quebrantados de coração, para libertar os cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele faz essa citação, pregando em Nazaré. E aquela mulher, mesmo em meio a todo aquele sofrimento, ela começou a desenvolver a sua fé. Ela começou a desenvolver a fé naquele Jesus que havia dito assim, que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ela começou a acreditar naquele Jesus que era pregado, naquele Jesus que era ensinado. Em Mateus capítulo 11, no versículo 2 até o versículo 5, João Batista, ele já preso, ele mandou perguntar a Jesus, mandou um discípulo ir a Jesus e fez a seguinte pergunta: és tu aquele que estava por vir ou havemos de esperar outro? Então Jesus manda a resposta para ele, diz assim: anuncia a João as coisas que ouves e vedes, as coisas que vocês estão ouvindo e vendo, anuncia a João. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres o evangelho é anunciado. Era esse Jesus aqui que essa mulher estava ouvindo, que ela estava começando a ouvir. E Mateus capítulo 9, versículo 35 ao versículo 36, diz que Jesus percorria todas as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando toda a enfermidade. Vendo as multidões, ele se compadecia delas, porque elas andavam desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus se compadecia dessas pessoas. Foi nesse Jesus que ela confiou, foi nesse Jesus que ela acreditou, foi nesse Jesus que ela se jogou aos pés dele. Foi esse Jesus que ela disse: eu sei que eu vou ser curado por ele, eu sei que é ele. Porque esse Jesus, ele se compadece do ser humano, ele se compadecia de todos aqueles que chegavam a ele. Então no versículo 28, aquela mulher disse assim, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curado. Tamanha credibilidade de Jesus. Aquela mulher simplesmente disse: se eu tocar nas vestes dele, não é nem nele, é nas vestes dele, eu serei curada. E no versículo 27 ela tocou nas vestes dele. E no versículo 29 diz que lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo que estava curada do seu flagelo. Olha que coisa interessante. Obrigado, filho.
ela sentiu isso. Ela sentiu nela uma mudança. Mas aqui algo me chama a atenção. Pelo desenrolar do texto, algo me chamou a atenção. É que alguma coisa faltava ali. Apesar dela ter sido curada, apesar dela ter tido uma fé atuante, mas alguma coisa ainda faltava naquela mulher. Faltava ela dizer para Jesus toda a verdade. Ela não tinha dito toda a verdade para Jesus. Versículo 30 ao versículo 33 diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, dizes quem me tocou? Ele, porém, orava ao redor para ver quem fizera isso. Versículo 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo côncia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Não é que Jesus não soubesse. Não é que Jesus não tivesse nem noção de quem havia tocado nele. Mas era necessário que aquela mulher lhe falasse toda a verdade. E qual era a verdade? Qual verdade aquela mulher precisava dizer para Jesus? O que ela tinha que falar para ele? Segundo a lei, aquela mulher não podia estar ali no meio daquela multidão. Como eu já falei, Levítico falou isso. Ela não podia estar ali. Quando Jesus fez a pergunta: quem me tocou? Com certeza ela ficou apreensiva, nervosa, trêmula. O texto diz que ela ficou côncia, trêmula. Afinal, ela havia tocado no judeu. Ela, uma mulher impura, havia tocado no judeu. Qual seria a reação de Jesus? Será que Jesus iria recriminar-me? Talvez ela possa ter pensado isso. Será que por eu estar aqui no meio dessa multidão, eu sendo uma mulher imunda, vai haver uma repercussão? O que dirá os discípulos? O que a multidão vai falar a meu respeito? Porque aquela mulher sabia o que dizia a lei. E a lei dizia que os filhos de Israel deveriam ser lançados fora do arraial. Todo o leproso, todo aquele que padece de fluxo de sangue, todos os imundos deveriam ser lançados fora do arraial. Então ela conhecia, ela sabia. Ela sabia. Mas aí vem a beleza da história. Foi o que Jesus disse para aquela mulher no versículo 34. E lhe disse: filha, olha que doce palavra de Jesus. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Foi isso que Jesus disse para ela. Foi isso que Jesus, foi nesses termos, foi com essas palavras que Jesus confortou o coração daquela mulher. Foi agindo assim. Sabe, a confiança daquela mulher foi algo tremendo. Ela começou a confiar em Jesus. Não foi a partir do seu sofrimento, a partir das suas mazelas diárias. Não. Ela começou a acreditar, a confiar em Jesus a partir do momento que ela ouviu falar acerca de Cristo. E quando ela ouve falar acerca de Jesus, quando ela escutou acerca dele, ela superou os obstáculos do sofrimento. Ela superou os obstáculos da humilhação. Ela superou os obstáculos da solidão, da desesperança. Sim, porque talvez a desesperança pode ter batido muito forte no coração dela. Eram 12 anos de sofrimento. Não é fácil. Não é 12 dias, é 12 anos. Não é fácil. Aquela mulher superou os obstáculos, superou os tabus do preconceito. Você já imaginou ser mulher naquela época? O que passava, o que sofria? Ela superou as suas próprias forças, porque ela estava debilitada, ela estava quase à morte. Eu acho que aquela coitada não tinha mais nem sangue para derramar. Não era fácil, não foi fácil. Mas uma coisa, ela foi corajosa. Ela se levantou, ela foi a Jesus,
ela colocou no seu coração: eu preciso desse Jesus, eu vou em busca desse Jesus, porque eu sei que se eu tocar apenas nas vestes dele, eu serei curada. E quando eu olho isso, sabe, irmãos, quando eu vejo isso aqui, eu percebo que nós precisamos ter essa mesma disposição em olhar e dizer: eu preciso desse Jesus. Eu não estou há 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, não estou, não passo por isso. Mas o pecado, ele vem na nossa vida e passa anos e anos e anos e anos, e nós precisamos desse Jesus. Porque só Ele pode nos purificar, só Ele pode mudar a nossa condição, só Ele pode reverter aquilo que nós possamos estar vivendo em pecado. Essa é a beleza, essa é a beleza do exemplo dessa mulher, desse milagre operado por Jesus na vida dela. Jesus é água viva. Jesus nada mais é do que uma água inesgotável, que todo e qualquer imundo que chega nele é limpado e purificado. Como eu falei, todo milagre traz ensino. Então eu queria que você prestasse atenção em alguns deles. Primeiro, não importa o teu problema, não importa o pecado que você possa ter vivido ou estar vivendo, Jesus pode perdoar. Só Jesus pode perdoar. Segundo, não olhe o que as pessoas vão dizer sobre a sua decisão de tocar em Jesus. Não, porque as pessoas vão nos apontar: agora vai querer ser crente? Agora vai querer andar com Bíblia debaixo do braço? Isso já disseram comigo, já disseram com a minha família, e com certeza já disseram com alguns de vocês. Mas se eu dizer para você, a única opinião que conta é a opinião de Jesus. A opinião das pessoas não nos interessa com relação a esse assunto, não. O que interessa é o que Jesus pensa e fala ao nosso respeito. Terceiro, Jesus está disposto a dar a todo aquele que o busca mais do que uma cura física. Irmão, se você procura uma cura física e ela não aconteceu, glorifique a Deus, porque Ele pode te dar uma cura espiritual. Ele pode te dar muito mais do que você almeja, do que você pensa. Às vezes nós queremos isso e isso e isso, e Jesus só dá aquilo porque eu precisava só daquilo. Vamos olhar nessa condição, vamos olhar nessa direção. Então vamos concluir. Aquela mulher sem nome, aquela mulher sem definição de idade, aquela mulher sem definição de aparência física, com certeza ela deveria ser uma grade. 12 anos sofrendo. Aquela mulher marcada pelo sofrimento, vivia atônita. Aquela mulher marcada pelo sofrimento, vivia em grande desespero. No seu corpo habitava uma enfermidade que a marcava em dose dupla, sua alma e seu corpo. Aquela mulher vivia isso. Aquela mulher tinha uma hemorragia que a fazia, que a tornava impura na lei judaica, solitária, lutando contra o mal sozinha, buscando forças onde não tinha. Essa mulher chegou um dia em que ela disse: basta, basta, basta tudo, para tudo, porque agora eu conheci alguém, eu conheci o Senhor da vida, agora eu conheci alguém que vai me curar, e eu não vou precisar nem tocar nele, eu só vou tocar nas suas vestes e eu serei curada. Eu agora encontrei alguém que eu posso me agarrar. Eu agora encontrei alguém em que eu posso me assegurar, e Ele me ama.
Agora eu encontrei alguém que, ao tocar nas suas vestes, contar para ele o que eu estava passando, contar para ele todo o acontecido, ele simplesmente disse: filha, a tua fé te salvou, vai embora. É isso que Jesus quer dizer para mim e para você aqui esta noite. Se você tem fé, se você acredita que Ele pode todas as coisas, que Ele é Senhor da sua vida, diga para Ele, fale com Ele, se agarre nele, escute as suas palavras dizendo: a sua fé lhe salvou. Irmão, é esse Deus que nós rendemos honras e glória todos os dias. É esse Deus que provê as nossas vidas todos os dias. Hoje é o dia. Hoje é o dia de tirar a solidão, de tirar a dor do corpo, da alma, do pecado. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Hoje é o dia de se debruçar nos braços de Jesus, se entregar a Ele, se colocar nele e deixar que Ele opere um milagre em nossas vidas. Amém? Os milagres são parábolas. Todos os milagres trazem ensinos para as nossas vidas. Que a gente possa meditar nisso. Que a gente possa se agarrar a esse Jesus. Porque o maior milagre já aconteceu em nossas vidas, que foi a salvação através da vida dele. Mas eu digo para você que Jesus ainda tem muito a fazer em nossas vidas. Portanto, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos nos dobrar diante dele e, como servos, como filhos, andar na direção do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a graça dele todos os dias te alcance e faça você ver e perceber o quanto é importante se entregar aos braços de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé.